Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo a um capítulo muito especial, né? Os segredos da Santa Ceia, da última ceia, todos esses mistérios, o que envolve toda essa obra incrível, artística, cheia de mensagens, né? Todo mundo tem curiosidade do mundo inteiro e hoje nós vamos desvendar coisas magníficas, escondidas, místicas. E aqui a gente está aqui exatamente para isso, porque é o nosso propósito de vida sempre, assim como a Insider, que é maravilhosa. Hoje estou com uma cor diferenciada da Insider, olha só que incrível, né? Sempre smartwear, better living, a vida fica muito melhor com a Insider, eu não me preocupo. O que eu vou vestir, seja lá o que for, se eu tiver que pegar avião, ir para academia, fazer uma reunião, estou de Insider, estou bem vestido, é moderno, é minimalista, é o básico, nada básico. Você vai aproveitar aqui, ó, descontão do Paranormal. E quem está aqui para desvendar esses mistérios da Santa Ceia é nossa querida amiga Suzy Mariá, que viaja pelo mundo afora. E ela sempre vai de Insider, claro, não é isso, minha querida Suzy? Sem dúvida alguma. Pensa, pessoal, num material bom para carregar na mala. É fantástico. E eu fico cada vez mais apaixonada. E meu preto básico, que eu adoro. Muito obrigada, Insider. Obrigado, Paranormal. É isso aí, e ele também está aqui com seu braço biônico, Alexandre Sherminator. Hoje ele está elegante, marrom, uma cor Sempre. também diferenciada ali, né? Maravilhoso. Com certeza, meu querido guru. Episódio incrível, fantástico, em que a gente vai começar uma nova jornada aqui nesse canal, não é verdade? É verdade, já vou falar logo de cara, já vou. Pessoal fala sempre assim: ai, é muito caro, eu não consigo fazer. Pode colocar o banner aqui, ó. Pela primeira vez na história, vai ser muito inédito, muito legal o banner, né? Que curso gratuito Segredos dos Apóstolos. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo que você vai ver todo dia a partir do dia 15 de dezembro de Que é amanhã. 2025, que é amanhã, para o resto da eternidade, um curso ultra profundo feito pela Suzy Mariá, teóloga, que você vai entender os apóstolos de uma maneira que você nunca viu. Então, ao meio-dia, no canal Paranormal Experience, eu vou repetir para não ter dúvida, ao meio-dia, que é um horário que a gente não tem costume de postar nada, vai entrar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. São 16 capítulos incríveis, todo dia ao meio-dia, a partir do dia 15 de dezembro, um capítulo inédito sobre os apóstolos. Vamos falar um pouquinho disso, que a gente acompanhou as gravações aqui, foi muito legal, muito emocionante, não foi, Suzy, que você fez? Incrível. Foi porque cada apóstolo tem um segredo, uma paranormalidade e um motivo, um propósito dele existir ali naquela composição crística. Então até para mim foi surpreendente porque ele foi praticamente todo canalizado. A base é meu estudo em teologia cristã, mas os segredos, a paranormalidade, a gente foi desvendando a parte de cada um na história de Jesus. Foi incrível. É um Então, curso lindo. não adianta você procurar em livro nenhum. Foi canalizado, é inédito, é exclusivo e gratuito. Basta você clicar no link da descrição do vídeo e vai lá assistir no YouTube mesmo, gratuitamente, esse curso profundo, bem feito. Coisa magnífica, estamos muito orgulhosos aqui, toda a equipe do Paranormal, e agradecer demais a Suzy, que sempre está aqui com a gente. E nesse capítulo de hoje, nós vamos falar sobre a Santa Ceia, não é isso, meu querido Sherminator? A Última Ceia, que é uma obra que é um divisor de água. Hoje ela está exposta em Milão, na Itália, você vai ter a chance de ver. Com certeza. Eu também vou passar férias na Itália, iremos ver a Santa Ceia. Aí a gente depois mostra lá no Instagram uma selfie ali com a Santa Ceia. Então vamos começar esse capítulo que eu quero desvendar esses mistérios magníficos. E é uma obra extremamente enigmática, querido guru, que é estudada há
dezenas de anos. É verdade. Há séculos E quase. tem muitas teorias, né, Sus? Muitas. Acho Sobre que já falaram Códigos de tudo escondidos. desse isso aí, mesmo, o né? Código da Vinci traz à tona um monte de mistérios e enigmas. É. Quem era? Eram mesmo os 12? Por que foram colocados desse jeito? É fantástico, dá pra gente explorar bastante esse mundo do paranormal na Santa Ceia. Então vamos lá. Quer colocar já na tela? Ou você tem alguma pergunta? Que eu já tô ansioso. Não, bota na tela, vai botar a Santa Ceia na tela. Santa Ceia na tela, para vocês. Que às vezes, o que acontece, né? A gente fala e a cabeça fala, o que é a Santa Ceia mesmo? Já ouvi. Toda casa de alguma avó tinha esse quadro aí. Não é possível. A casa da minha avó tinha. A Santa, era de tecido ainda, eu lembro, assim. Vamos começar. Você quer fazer a leitura da esquerda para a direita? Como é que você quer começar a leitura desse quadro aí magnífico? Vamos falar dele numa composição total primeiro, Ah, vamos. que fica muito interessante. Primeiro, é claro que tem a composição poética do Da Vinci, mas talvez isso seja o que mais provoque o nosso imaginário, porque ele pegou o que está escrito nos 4 evangelhos. E isso é a primeira parte que é interessante, porque nós temos raros os momentos em que os 4 escrevem. Normalmente os 3, Marcos, Lucas e Mateus, escrevem e João é diferenciado. Neste caso, os 4 falam que na quinta-feira, que hoje é considerada Quinta Santa, Jesus chamou todos os seus discípulos para um happy hour. Seria hoje, né? Eu fico pensando que seria um muito banquete. legal, né? É. Um banquete. Porque estava chegando a época de Páscoa e era um momento muito festivo. E tem elementos fenomenais. Primeiro, é claro, ele com os 12 apóstolos, mas o Da Vinci separa eles em blocos de 3 em 3 para que fique perfeita a representação triangular Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele põe geometria sagrada, ele põe essa parte de teologia, e ele põe também elementos de escatologia, que é como é que a gente imagina que vai terminar essa história. Um dos grandes elementos nesse quadro é observar Judas Iscariotes com a mala de moeda na mão e o saleiro caído. O saleiro caído, o sal caído na frente dele, significa alguém que vai mudar o futuro. Então tem muitos elementos, figurativamente olhando, os elementos são fantásticos. Da Vinci ou foi muito inspirado ou era louco quando construiu esse quadro. Porque nessa época, mais ou menos 1490, 1495, quando ele quando ele faz essa pintura na parede, né, de um refeitório, não é um quadro, é uma parede pintada, lá em Milão, como você falou, ele se inspirou naquilo que ele imaginava que ia perpetuar sobre um líder se reunindo com a sua turma. E isso já eram 15 séculos depois do próprio Jesus. Então, Jesus, a grande figura central, o Judas Iscariote chama muita atenção de todo mundo. Depois, é claro, nós vamos falar com mais detalhes sobre a figura do primeiro à esquerda, olhando de frente, se é João, que ali tem João Pedro e Tiago Maior, mas se é João ou se é Maria Madalena, visto ser uma figura que relembra bastante o feminino. Esse também eu creio ser uma grande provocação do Leonardo da Vinci, porque aí nós temos outras perguntas. Se era Maria Madalena, então nós tínhamos muito mais do que 12 apóstolos, que é também a grande provocação dos 16 capítulos do curso, que é assistir os 16 para ver quem é quem nessa composição. E olhando a tradição oral, eu estive nesse local pessoalmente, eu fui lá, onde diz hoje em Israel, lá na Jerusalém, dentro do lado cristão, nas muralhas antigas, visitando justamente o que eles falam, que é o cenáculo, onde teve a última ceia. A gente não tem certeza, mas como as casas eram muito parecidas na época, dá uma ideia de onde ele estava, né? Como ele montou essa ceia. Então, as mesas grandes eram mais de 50 pessoas, não. De novo, Leonardo da Vinci fez a representação dos 12 importantes, mas na Santa Ceia tinha Maria, a mãe dele, tinha Maria Madalena, tinham serviçais servindo, porque ele estava na casa de um amigo. Então tem também um enredo muito maior do que apenas a Santa Ceia de Jesus com seus 12, ou dos 13 famosos nesse quadro. E o elemento mais importante, que é o pão e o vinho, né? O pão representando o corpo e o vinho representando
a alma, né, o espírito, que ele buscou trazer naquele momento para eles. Mas, ao mesmo tempo, esse é um corte muito importante, porque nós temos um momento em que Moisés faz essa despedida, a grande janta da despedida com os pães sem fermento, e Jesus volta a repetir isso, pondo pães na mesa como uma despedida, que ele deixa muito claro, né? Nas últimas semanas ele vem falando sobre isso, ele vem falando, eu não estarei mais aqui, quem fala com vocês não sobreviverá, haverá uma mudança muito grande. Então ele fala sobre o mesmo, ele usa os mesmos elementos de Moisés, que é a última ceia antes do Êxodo, e depois de 1500 anos, que nós estamos falando de 2000 anos atrás, Jesus repete o mesmo movimento que é tão importante para os israelitas na época e para os judeus na época de Jesus. Ele é um judeu, né? Então tem o pão e o vinho, tem a ceia, a comemoração e a despedida. Ele deixa bem claro a despedida. E outro elemento muito enigmático é porque ali também ele anuncia que um o trairá. Eu creio que a nossa mente é que acaba levando sempre que ele já sabia e já indicava que era Judas Iscariotes. Mas neste momento ainda não, porque ele fala, um de vocês será o que vai entregar o Filho do Homem. E depois, o beijo não acontece na Santa Ceia, ele acontece lá quando eles vão prender Jesus, para identificar quem era que ele dá um beijo na face de Jesus. Então a gente confunde muito a Santa Ceia com a traição, com a despedida, com a prisão de Jesus. Mas que ela representa o encerramento de um ciclo, como foi para Moisés, representa. E se nós fôssemos olhar agora mais ou menos os tempos, né? Então, depois de mais ou menos 1500 anos, Jesus repete. E a gente pensa hoje, 2000 anos depois, será que não está no momento de alguém vir e repetir um ato desse? Que é um corte do passado com o futuro? Que é isso que significa Moisés e é isso que significa Jesus. O passado não será mais o mesmo, eu estou mudando o presente para desenhar um novo futuro. Esse é o grande símbolo da Santa Ceia. Estou construindo um momento que desenha o futuro. Se a gente olha para a imagem ali, Suzy, ok, é um jantar, né? É uma ceia, né? É um banquete, ok. Mas, ao mesmo tempo, todas as figuras que estão na imagem, elas estão, elas não estão no momento de prazer ou contemplação da comida em si. Não digamos que é uma cena meio caótica, meio conflituosa, eles estão se olhando, eles estão conversando de forma acalorada, eles estão em movimentos em que um está se direcionando para o outro. Ou seja, essa cena, ela meio que ela está representando um caos, o caos da revelação. É isso, não É é? isso, porque a encomenda, né? Quem encomendou foi um rico da época que encomendou essa pintura. Ele encomendou que Leonardo da Vinci se esperasse no momento em que ele avisa para os discípulos: alguém vai me trair. Uhum. Esse é o flash, né? É congelar o tempo no momento. Era para retratar esse caos desse momento, dessa notícia avassaladora. Olha ali, isso, eles começam entre eles, que normalmente seria isso que aconteceria. Imagina a gente numa mesona em 13, a figura central fala: um de vocês vai me trair. Uma empresa. Oh, meu Deus, você viu aquilo? Começa aquele burburinho, aquele falatório. Não é possível, será? Quem está ao lado. Não sei o quê. Normalmente eu imagino que os 12 dizendo que não eram eles, né? Ó, Era tá tendo era uma cada um discórdia ali. Ou de repente, tem. cada um buscando no outro. É. Tem uma figura que é interessante, que é sem barba, tem João à esquerda de Jesus, e depois, para o lado à direita, tem outro sem barba, que é o Mateus. E também tem essa desconfiança toda. Quem trairia? O que mais busca dinheiro? O que já foi dos impostos? Né, que é capaz, que já traiu o próprio povo? O zelote, que briga sobre as tradições judaicas? Então, eu imagino, se fosse em rede social hoje, a confusão que ia ser isso de opinião. Ali cada um tinha uma opinião, eu acredito que nenhum falando vai ser eu. Né? Essa possibilidade não deve ter existido ali no momento. Mas Jesus já sabia, isso também é algo importante para pensar, né? Se ele é quem a gente defende que ele seja, e que ele demonstrava que ele era, com a paranormalidade que ele tinha,
Aliás, se hoje fosse possível, tinha que entrevistar alguém assim, né, paranormal experiência é uma experiência paranormal com Jesus, né. Em breve vai dar para entrevistar Jesus, porque a inteligência artificial vai emular, vai simular de uma forma muito fiel a psique cognitiva de Jesus, né, a própria imagem também. Em breve vai dar para colocar na inteligência artificial, eu acho que dentro de 1 ano A gente vai ter a gente isso, vai né. ter Jesus sentado aí onde você está sentada hoje, Suzy. Eu acho isso fantástico, holografia, não, É. e é fenomenal isso. E sem dúvida, o mais ilustre, porque ele é para nós, os estudiosos de Jesus, é o grande paranormal, né. É o que ele fazia, efeito físico, como ninguém faz, porque tem um que faz efeito físico com peça, outro faz com tempo, o Cobra Coral faz com desastres de meio ambiente, ele fazia com tudo. Todas as possibilidades estavam na mão dele, então ele é um grande paranormal, se não fosse um avatar, é um grande paranormal. E, nesse momento, ele sabia. Então, imaginando que ele conseguia antever, ele já sabia o dia que ele ia embora. Ele deixou declarado que: "Destruam esse templo, em 3 dias eu reconstruo", que é os 3 dias para ele voltar. E ele, então, certamente sabia quem é que teria olha só, agora vai ser polêmica, agora eu vou levar pedrada. A nobre missão de entregar ele. Porque essa é sempre a grande discussão Judas foi um traidor ou foi o corajoso que cumpriu aquilo que é mais importante para a sequência do cristianismo? Judas permitiu que o cristianismo exista, não fosse esse ato dele, Jesus tivesse seguido, tivesse fugido, tivesse não aceitado ser preso, tudo isso que nós conhecemos hoje, 2000 anos depois, não seria realidade, seria um outro mundo, uma outra história, um outro cristianismo. Então, se você olhar de novo os 12 ali e avaliar ele com a moeda na mão e o sal virado, ele transformou o futuro. Tira a figura de Judas Iscariote, a figura da possível traição, nós não temos cenário. Nós não temos cenário para entender o cristianismo atual. E é isso que fala o evangelho perdido de Judas dentro do estudo da gnose, certo? Isso. Que essa era a missão mais difícil e que ela foi concedida ao apóstolo preferido e mais capaz, é aquele que enxergava verdadeiramente quem Jesus era e sabia que Jesus não morreria de verdade, ele se libertaria do corpo. A gente fez um episódio sobre isso, mas se quiser comentar mais Isso sobre esse esse conceito. esse assunto é maravilhoso, É, porque olha só, é algo que a gente não falou no curso, mas já dá um adendo aqui, dá uma introdução do que é o curso sobre o segredo dos apóstolos. Neste caso específico, nós temos 11 sem coragem e um corajoso. Quem é o ruim da mesa? Se você tivesse que selecionar agora e falar assim, diz ali qual é o corajoso, o ousado, o corajoso, aquele que cumpre e o mais fiel. Porque somente um amigo fiel cumpriria aquilo que Jesus pediu, que foi: "Na hora que vierem, não gere guerra, me entreguem". Esse foi o pedido dele para Judas, né, uhum. que é também algo que se comenta. O que foi que ele falou no ouvido de Judas? Ele falou isso: "No momento em que vier, não permita a guerra", que foi o que Pedro fez. Pedro vai lá e corta a orelha do guarda, briga, eles se indignam. E ele fala: "Não permita isso, permita que me levem pacificamente, porque eu não vou lutar, esse não é meu papel". Se Jesus tivesse lutado, nós teríamos ali provavelmente um herói de guerra, mas não teríamos um avatar da luz. Uhum. Vê como muda o destino. Então, também tem hoje, né, você encontra nas redes sociais, e eu acho interessante de ver essa versão também que eles falam: quem é que construiu tudo isso? Pedro, o medroso? Pedro deu para trás. Os apóstolos que se esconderam, todos se esconderam de medo. Ou Judas, que foi o único que enfrentou, mas que depois enfrentou a própria consciência. Porque eu imagino isso, o Guru e a Lê, vocês são bastante comprometidos aqui um com o outro no paranormal. Se acontecesse um fato desse, que um tem que entregar o outro, porque isso é o melhor para o Paranormal Experience e para o nosso futuro da espiritualidade livre, e o Guru entregaria o Alê, qual seria a sua crise de consciência, mesmo sabendo que isso era certo? Então, mesmo quando a gente faz aquilo que é certo, nós sofremos crises de consciência. Nós temos muito medo do julgamento, muito medo de ter errado, de ter entendido errado. Judas representa
a humanidade. Quando a gente pensa desse jeito, a, a, a mente ela se volta a uma outra visão muito diferente do que nós estamos acostumados a escutar e a pensar. Então, nós temos ali, dentro da palavra mais fria, 11 covardes e um corajoso. E é interessante que Judas, 11 covarde ficou pesado. Vai dar um corte, eu vou para cadeia. mas é interessante que Judas, né, segundo o evangelho apócrifo de Isso. Judas, né, que é um evangelho não reconhecido de forma canônica pela igreja, segundo esse evangelho, então, Judas teria aceitado a alcunha de vilão. Ele teria aceitado que por toda a eternidade ele seria o grande vilão da humanidade. O que é muito interessante, porque é uma missão muito difícil Difícil de assumir, não é? ser condenado, ser criticado, É. mas tem algo que é muito interessante. Aí eu aprendi com o mestre Justino. Eu tive um episódio em que eu levei uma pessoa muito importante da nossa família para estar diante de Justino, espírito incorporado no médium inconsciente. E o Justino não deve nada para ninguém, xingou muito essa pessoa. Mas ela odiou mortalmente esse espírito. Ela passava o tempo, 1 ano, 2 anos, ela dizia: meu Deus, como pode vocês acreditarem no espírito de luz que xinga deste jeito, que brigou comigo? Aí eu fui perguntar, deu uma oportunidade, depois de uns 3 anos, eu perguntei para Justina, falei: Justino, por que ela te odeia tanto? Por que você carrega esse fardo? Ele olhou e falou assim: isto é uma honra, porque enquanto ela me odiar, ela não vai odiar as pessoas da família, as pessoas que verdadeiramente fizeram mal para ela, porque o que eu fiz foi falar a verdade, falar para ela, revelar para ela quem estava fazendo mal. E ela me odiou porque eu falei de pessoas que ela achavam que eram boas. Deixa me odiar. Eu disse: mas isso é justo? Ele falou assim: não pega em mim. Esse é meu papel. O meu papel é facilitar o trânsito das consciências de vocês para as verdades. Olha só que lindo isso. Nós temos verdades individuais, quando o mundo deveria de ter certezas absolutas. Não existe verdade, elas são individuais. Então, o que nós temos? Certezas, e as certezas mudam. Então, enquanto o mundo sobrecarrega Judas Iscariote como grande traidor, e tem lugar que, inclusive, eles fazem um boneco, acho que no Brasil Tem, fez. já Você também bateu um pau no Judas? o Judas. Malhar o Isso aí. Era uma tradição. As crianças juntavam lá, montavam um Era boneco. uma todo mundo diversão, né? Tipo, Bater com um pau de vassoura. Até. era a nossa versão da pichorra que tinha no Chaves. Eu não sei se alguém. Isso sim. Mas lá no Chaves tinha uma pichorra que você quebrava e caía Saiu doce. lá, que era o Aqui Judas. no Brasil tinha malhar o Judas. Amarrava ele no poste E pare, não, isso folava vivo. Mas que data que era isso? Eu não lembro agora. Tinha um dia específico pra malhar o Judas? tinha. Qual que era esse dia? Pesquisar. Deve ser Sexta Santa, será que não? Vamos olhar ali. Agora eu fiquei curiosa, eu não lembro. Eu também era pequena, hoje em dia quase não se faz mais. Não se faz mais. Hoje em dia a gente não pode bater, não pode bater nem boneco. Não, mas talvez faça Em algum local mais interior. interior ainda tem, Acho que deve ter. Mas vê, eu lembrei disso porque era um descarrego sobre um ser espiritual que se dispõe a esse papel. É muito interessante isso mesmo. E nós temos quantos que são pessoas ou histórias que carregam essa dificuldade e aceitam o papel de ser ele o traidor. Nós temos, quer ver um no Brasil que eu acho muito interessante, que é muito polêmico também? Tiradentes. Tiradentes. Ele se dispôs a ser aquele, o mártir da Inconfidência, mas que é considerado como o grande traidor da pátria. Ele aceitou o papel. Eu sempre penso sobre Tiradentes, eu penso que Tiradentes, daqui a uns 1000 anos, vai ter gente dizendo que ele não existiu. Porque agora ainda está 200, 300 anos, está muito perto da história. Deixa passar o tempo para ver se não vem os teóricos malucos, os da conspiração, dizendo que Tiradentes, claro que nunca existiu. Aliás, vai ter os que vão dizer que não existiu escravidão. O dia de malar o Judas é tradicionalmente o sábado de Aleluia. É o sábado de Aleluia, não? Sábado da Semana Santa, um costume popular que simboliza a condenação e a punição de Judas Iscariotes por ter traído Jesus. É isso, então. A gente, na infância, todo mundo fazia. Fazia, hoje em dia a Há gente 40 anos atrás. Mas era divertido. Mas é interessante porque, se parar pra pensar,
Judas, então, dentro desse contexto, né, que a gente está falando desse mistério que envolve os apóstolos, ele teria que ter uma consciência muito elevada para compreender esse papel ao longo dos séculos, não é? Essa é a questão. A luz não é como a gente imagina, de novo, verdades absolutas. Uhum. Verdades individuais contra certezas absolutas. Porque somente um ser muito grandioso aguenta ser aquele que carrega a culpa. É verdade. Não é um ser pequeno, ele é muito iluminado. E o próprio Jesus, eu fico pensando também, o próprio Jesus, com a capacidade que tinha, ele não castigaria um. Isso foi uma honra. Isso foi uma honra, mas ele é humano, então o espírito de luz se sentiu honrado e cumpriu o papel, porque o maior amigo dele, o grande avatar crístico, o que era filho de Deus, pediu para ele: me entregue. Olha, primeiro a crise de consciência que ele deve ter tido entre entrego ou não entrego. E depois de entregar, a crise de culpa. Então ele teve crise de consciência, crise de culpa. E né, as escrituras falam de duas formas: ou ele foi arremessado, ou ele próprio exterminou a vida dele. Então, independente disso, eu acho a parte mais interessante da Bíblia é que ele devolve as moedas. Não tinha mais sentido para ele ter dinheiro, porque imagino que para ele o troféu de ter as moedas e acreditar que o próprio Jesus se salvaria era o auge. Aí não seria o auge deles? Eu tenho um mestre que foi condenado, mas que ninguém pôs a mão, e ainda sobrei com um monte de dinheiro. Eu não sei se a gente consegue ver na rede social ali quanto valeria as moedas de prata, as 20 moedas de prata. É muito dinheiro hoje. Se você traz de lá para cá no valor que tinha, vamos ver quanto que receberia o Judas hoje. Então tem o fator financeiro, tem o fator da fidelidade e tem a coragem. Ele tem os 3 grandes fatores da humanidade. E a gente vive questionando os 3. Se o que ele fez foi por dinheiro, foi por fidelidade ou foi por coragem ou ousadia. Ele tem os 3 elementos na mão. É fantástico. Ali eu acredito que a gente vai passar mais séculos ainda debatendo e tentando entender quem é esse que tem a coragem de De fazer, né, de assumir o de papel mais assumir difícil de o todos. papel mais difícil de todos. É. É isso aí mesmo. Quer ver onde que nós na vida comum podemos assumir papéis assim e que pode às vezes ser mal compreendido? Se você tem alguém da tua família que você ama muito e precisa de uma cirurgia muito complicada que não há garantia nenhuma de que saia vivo depois da cirurgia. Qual é a coragem do médico que faz isso, Ale? Ele não faz isso, entra na cirurgia pensando a chance de sair vivo é pouco. Ele sai, existe chance de sair vivo. Eu acredito que Judas tinha esse mesmo princípio. Existe uma chance desse maluco meu amigo, que eu conheço tanto, eu sei o poder que ele tem, ele se salvar. É o mesmo princípio, são princípios humanos e divinos misturados, e por isso causa esse furor de dúvida e de curiosidade, porque é humano e divino entrelaçado. Judas é isso. E a Santa Ceia mexe conosco. Não sei se o guru tem alguma indicação ali quanto vale. Tá meio confuso. Tem revistas antigas falando que era algo em torno entre $2.000 até 18.000, que não representa muito hoje, né? Mas é um valor para a época assim muito, porque se a gente pegasse 1970, se alugava um apartamento em Nova York com $50. Isso. Só que numa época muito antiga, isso poderia hoje ser algo Era muito dinheiro. muito dinheiro, né? Mas assim, para a situação atual é pouco. É pouco, Mas tá para a atualizado ali. época era uma representatividade. Não dá para fazer uma métrica, porque aí é um negócio assim, mas era muito dinheiro. Não dá para fazer uma métrica, mas se naquela situação que eu falei do Ale e do guru, e você tivesse que fazer esse papel e ele falasse: "Faz o papel, porque nós vamos fazer com que perpetue o Paranormal Experience por séculos, então pode sacrificar a nossa amizade". Quantos milhões você queria para fazer isso? Tinha que ser bilhões. Aí, ó. Mas e Dá se pra alguém fazer. viesse e desse? Não, mas daí teria que ser uma coisa meio assim, quer ver? Deixa eu pensar. Ah, Teria que ser, por exemplo, vamos supor que eu caí num penhasco, hum, eu e o Guru a gente tá fazendo uma expedição, por exemplo. Eu isso. vou criar algo Aí, que vem isso, na isso. cabeça agora. Eu e o Guru a gente tá fazendo uma expedição mística. Aí. Eu caí num penhasco. E aí eu tô lá no fundo do penhasco,
todo massacrado e dolorido e à beira da morte. Isso. Aí o guru tem uma decisão. Ou ele fica lá e acompanha a minha morte, ou ele me abandona em busca de uma ajuda que ele sabe que não vai me salvar. Aí tá num dilema, porque assim, eu fico aqui com o É. Terminator até os últimos suspiros e vejo ele morrer, ou eu tento de tudo para salvá-lo. Isso. O que eu faço agora? Porque aí virou um dilema. É um dilema. É. Aí eu vou falar, guru, eu vou morrer aqui. Fica comigo até meus últimos momentos. Daí ele falou, não, eu vou tentar te salvar, eu vou correr atrás de ajuda. Mas a gente tá a 5 horas de barco. Você não vai conseguir. Fique aqui e testemunha a minha morte. É meio isso. Sei lá, é um dilema. Pois é, é um Daí- super dilema. Porque daí você imagina, daí o guru fica lá comigo, daí ele fala dele vai gravar meus últimos momentos e vai exibir aqui no programa. Aí vão falar assim, nossa, que absurdo! Ele não tentou salvar um amigo, ele viu o amigo morrer, ele não fez nada. E outros vão falar, não, ele não tinha nada pra fazer, o que ele tinha era registrar os últimos momentos do amigo. É. E ele vai virar Judas, ele ao mesmo tempo ele vai ser Judas e Jesus, não sei. Não, Judas e o amigo fiel. É isso, vai virar uma dicotomia, vai virar um paradoxo. Que é isso. A gente tem uma vertente que insiste que Judas é o grande amigo de Jesus e uma vertente que diz que ele é o grande traidor. As duas Ele vertentes seria. existem. É exatamente isso. Agora, pensa nesse caso, você decide sair em busca de ajuda mesmo sabendo que é muito remota. Aí quando volta com a ajuda, Tá morto. tá lá morto. É, Entra em crise de consciência. Será que exato. eu fiz certo ou Devia decidi ter certo? ficado aqui. O que eu devia É. ter feito? No caso de Judas, tem um agravante. Eles estavam, naquela época, era muito difícil financiar. Hoje, se você pegar, ele andava sempre com 50, 60 pessoas. Se você pegar uma turma dessa e falar assim, nós vamos peregrinar 3 anos e ninguém aqui trabalha, nós vamos viver da peregrinação. É muito caro. Ó, de novo, o dinheiro. Então, A gente vai fazer isso. olha, Seguro, a gente vai viver da peregrinação. E aí as pessoas vão alimentar a gente na estrada. vai ser A gente vai ficar legal. tudo barbudo, assim, raquítico, esquelético. Já pensou que aprende num negócio desse? É É. fantástico, né? Aí vem alguém de novo com um saco de muito dinheiro, de muitas moedas. Você entra o tempo inteiro. Eu creio que Judas representa nós mesmos. O tempo inteiro nós estamos nessa dúvida. Eu devia ou não devia ter feito? É o certo, é o errado? Eu sacrifico ou não sacrifico o amigo? O dinheiro vale ou não vale? Dependendo da situação que você está, o dinheiro é importante. Eu penso que Judas também não imaginava ficar com esse dinheiro para ele. Ele imaginava salvar a peregrinação daquela turma toda. Só que quando morre o mestre, também a gente entra nessa dúvida. Será que teria morrido tudo aquilo que Jesus fez? Porque quando morre o líder, normalmente há uma Paz ali, né? uma quebra, né, daquele contrato que eles tinham de bom. Não, a gente pode ficar falando aqui agora da Santa Ceia de Judas, e é isso que os exegetas, os grandes estudiosos da Bíblia fazem, mas eles fazem há séculos. Eles se debruçam em cima e tentam entender. Mas a grande provocação desse quadro, que é maravilhoso, é que não era essa a representação, não é isso. Eles não estavam deste jeito. Eles não. Na mesa você não fica, num banquete você não fica todo mundo do mesmo lado. Então, se a gente É imagina. verdade. Não. Isso é uma outra curiosidade, mas assim, eu já parei para pensar muito sobre isso, mas, né, assim, meio que seria a melhor solução para retratar todos ali na mesa. Isso. Seria uma solução de interpretação visual óbvia, mas eu quando eu era pequeno, eu ficava pensando, eu falei, mas quem que tá sentado desse lado? Isso. Eu achava que... Sabe o que me vinha na cabeça? Eu achava que essa arte... Porque tinha uma dessa na casa da minha avó também. E eu acho que era feita de tecido. Eu acho que era feita de crochê. Era alguma coisa assim. Tipo um tecido, era um tecido. Aí eu ficava pensando, será que a ideia é que a gente se sinta Olhando como se a gente tivesse sentado desse lado? da mesa. Isso. Né? Eles estão sentados do lado de lá, então a gente senta do lado de cá. Sim. Entendeu? A gente tá sentado aqui. Será que... mas será que ele teve a intenção de fazer um convite? Porque é meio que ele tá quebrando a quarta parede, igual no cinema tem isso, né? Tipo, quando o personagem fala com você, ó, você que está aí, está vendo esse filme, não sei se está gostando ou não, mas vou fazer... Tipo, tem esse, no cinema tem isso, chama quebrar a quarta parede.
Mas é óbvio que eu não sabia disso, mas assim, depois eu fiquei sabendo desse conceito. Eu ficava pensando nesse negócio. Eu falei, será que então a ideia é que a gente, olhando esse quadro, a gente sinta sentando na mesa com ele? Isso é maravilhoso. Vamos falar sobre isso agora. Então, vamos falar sobre a grande representação da Santa Ceia. Mas se fosse hoje em dia, dava uma selfie legal, né? É. Aí, para fazer a selfie, todo mundo vai para o mesmo lado. É, Tanta foto, fala assim, gente, vamos bater uma foto. Arruma todo mundo aí de frente pro palco. É isso que a gente faz, não é? meio que tá convidando a nossa família É, a sentar gostei disso. desse lado da mesa. Não, É porque se verdade. colocasse as cabeças de costas, ia ficar Não. totalmente sem sentido, né? A imagem. Mas é que poderia ser diferente também. É. Por exemplo, o que daria para fazer, imagina só de novo, devaneios enlouquecidos de Sherminator aqui. Mas, ó, por exemplo, ó, bota na câmera geral agora ó, Da Vinci poderia ter feito a imagem desse jeito aqui. Ele colocava Jesus aqui Isso, na cabeceira, que e era aí legal. colocava 6 apóstolos de um lado E e 6 6 do outro. Pronto, aí ia ficar faltando só um lugar. É. Ele poderia ter feito isso também. Também é uma boa sacada. Não é verdade? É É, verdade. mas volta lá. Vamos lá. Bom, Devaneios de Sherminator, desculpa. mas é para pensar. Tem muitos anos atrás, alguém me falou, mostrando a Santa Ceia, e disse: dá uma olhada na Santa Ceia. Aqui pode ser mesmo Maria Madalena, aqui é Pedro, está de costa, esses devaneios que a gente tem. Daí eu disse: não, mas isso aí não é o retrato fiel. A pessoa falou: como? Eu disse: claro que não. Já tinham se passado quase 1500 anos. Isso aí é uma, uma liberdade poética do Da Vinci. Sem Aí a dúvida. pessoa ficou impressionada, disse: não, estava assim, eu disse: estava não. Agora eu te pergunto, Suzy. Ah, Da Vinci era ateu e ele queria provocar a igreja com a sua arte? eu creio que ele era um rebelde, não necessariamente um ateu, mas ele era um rebelde, Uhum. porque você vai, visitar o que ele fez, o que ele deixou de legado, em tudo ele provoca o futuro, em tudo ele deixa dúvida, ele não Da Vinci não deixou certezas, e esse papel é muito importante, que é o papel da provocação. Ele é um Sherminator da época, então e era a rede social da época, a rede social da época era retrato. Era retratar as coisas. Isso Uhum. aí é a maior rede social que podia ter, ele era o famoso da rede social. Então, eu acredito que a igreja não, porque foi quem mais deu dinheiro para ele, né. Não Então, mas não seria esse o maior contrassenso e o paradoxo é, em que ele está, digamos, se rebelando contra aquele que o contratava? eu Seria uma rebeldia que iria romper contra a própria estrutura dessa servidão de um serviço prestado. será que a gente pode tentar fazer uma loucura? Claro, esse programa aqui é para isso, né? Eu estou pensando, eu confio quando isso acontece comigo, eh, vamos tentar frequenciar a mente de Da Vinci? Boa! Ah, isso é loucura, gente. De vez em quando eu passo o limite. Surgiu isso agora e qual é a capacidade, né? Sempre de conseguir se transportar naquela época Hum. e entender o que é que ele pensa. E aí não é uma questão se ele já reencarnou, não reencarnou, se ele está no mundo dos espíritos, não. O fractal que existiu naquele corpo que foi Leonardo da Vinci, ele sobrevive para todo sempre. Isso é o eterno. O eterno é a capacidade de sobreviver aquilo que você sentia e pensava para sempre, te acompanhando como um fractal, como um Uhum. dual ou como parte de você. Então, por isso que é possível entrar num registro acástico. Isso que eu vou fazer é um pouco diferente do frequenciamento puro, mas eu vou usar a técnica do frequenciamento, abrir o registro acástico e, gente, já é possível ver ele. Nossa, me causou realmente uma sensação muito diferente. Ele olhando para o vago, e eu vou fazer essa pergunta para essa consciência de Leonardo da Vinci, eu estou com a consciência dele. A pergunta é, baseado no que nós falamos aqui agora, você queria provocar, você sabia o que estava fazendo, você era um rebelde, um revoltado ou um artista sem causa?
E ele está falando que provocar jamais, mas que ele gostava de fazer um teste à inteligência dos que se achavam os mais sabidos da época. Então ele manipulava aquilo que ele ia desenhar. Ele começava a pôr as primeiras ideias, os primeiros esboços num papel, e quando ele esboçava esse desenho, ele conduzia a pessoa que o contratou de forma que pagasse ele para ele ter a liberdade de retratar aquilo que ele queria, mas fazendo de conta que a pessoa era a, a grande mandante de tudo isso. Então ele era um grande manipulador de energia. E ele está falando que ele se divertia com essa manipulação. Se fosse hoje, ele está dizendo que ele teria TDAH. Ele dormia pouco, ele era intermitente demais, fazia muita coisa ao mesmo tempo e tinha de vez em quando hiperfoco. Então, não entendo nada sobre essa questão do TDAH, mas ele está dizendo que hoje ele seria alcunhado como alguém assim, pela forma, pela hiperatividade, pela forma como ele fazia. E ele fazia tudo muito rápido. Então, pedindo a ele para ser objetivo, você queria provocar a Igreja Católica? Ele está dizendo que jamais, jamais. Ele gostaria de provocar o futuro. E quando ele provocava o futuro, ele sabia que as pessoas da época não tinham condição de entender os códigos que ele deixava ali. E sim, ele deixou códigos. Tem código, ele está dizendo para olhar para a figura. Tem códigos geométricos nas janelas. Tem código geométrico nos braços de Jesus da forma como estão. Tem código geométrico na Trindade, que vocês já decifraram com facilidade, mas tem um código geométrico que é muito importante. Eles são 13. E ao retratar 13, eu pensei na base de uma pirâmide, que é o 4, que é a solidez. Então eu pensava em elementos que poderiam perdurar para sempre. E os códigos que eu coloquei ali, vocês vão passar por muitos séculos ainda e não vão entender as cores, os contrastes, por que colocamos 2 sem barba, sabendo que nessa época era o código social andar de barba, porque coloquei 2 sem barba. E eu vou deixar a pergunta para vocês: onde estaria Maria Madalena? Olha, eu vou dizer para vocês, ele muda a frequência muito rápido, ele pensa muito rápido, isso é incrível. Mas se eu pudesse fazer uma pergunta para ele agora, eu perguntaria: valeu a pena a sua vida? Ele disse que se pudesse, ele teria retratado mais momentos da humanidade. Porque se ele consegue ser eternizado com algumas telas, o que ele não poderia ter feito se ele tivesse ensinado mais pessoas a fazer o que ele sabia fazer? Você tem pergunta para ele, Sherminator? Eu tenho. Qual era a principal mensagem oculta que ele queria esconder na imagem da Santa Ceia? Ou se tinha uma mensagem oculta, ou se iremos descobrir essa mensagem oculta? Eu quis retratar a dúvida que o ser humano tem sobre ele mesmo. A mensagem oculta é: aonde está você neste quadro? Aonde está você? Este é o segredo deste quadro. Você se coloca tão santo quanto o próprio Jesus? Você se coloca tão traidor quanto o próprio Judas? Você se coloca tão líder quanto Pedro iria assumir depois? Você se coloca tão duvidoso quanto Bartolomeu? Ou você se coloca alguém que questiona a fé como Tomé? Onde você se coloca? Estudem os 13 elementos que eu deixei. São 13 personalidades completamente diferentes. Se você eliminar a central, que representa a luz, vocês terão também os códigos, os grandes códigos do zodíaco. Vocês têm a representação ali.
não vi ninguém ainda fazendo isso. Plotar o céu como nós vemos. Ele está falando que a constelação, eu nem conheço essas palavras, a constelação de Centauro. Você vai conseguir entender aonde estão os segredos. Plota um sobre o outro, Sherminator, e você tem a primeira resposta que ninguém teve até hoje. Onde cairiam as principais estrelas da constelação? E aí você vai entender e se perguntar, mas como eu ploto? Pega a estrela mais alta, põe na testa de Jesus, na pineal de Jesus, e entende qual foi a geometria que eu fiz. Nossa, ele está dando risada. Ele está dizendo que nós levamos 500 anos para decifrar isso. Mais alguma pergunta? Eu queria saber sobre a matemática envolvida na obra e na geometria também. Tem muita coisa escondida e tem música, tem símbolos ocultistas colocados ali. O que que tem dentro da obra que escapa aos olhos? Tem algo muito importante que vocês não poderão saber a menos que tenham equipamentos que ainda serão inventados com uma capacidade fora do comum. Eu pintei os símbolos em cada um secretos por baixo da roupa deles. Se vocês tivessem a capacidade de ver os traços que tem, vocês vão descobrir também quais são os segredos que eu coloquei em cada um. A obra tem sim muito, mas muito código. Aí, já falei sobre astrologia e até astronomia. Falamos do zodíaco. Falamos da numerologia. Falamos das formas geométricas de pirâmide, que é o quadrado, do triângulo, que está representado ali, e Jesus não está no triângulo, porque ele é um círculo. Faça um círculo, vocês vão ver que ele está num círculo perfeito. Então você tem o triângulo, o quadrado e o círculo. Você tem, ainda na geometria, conte quantos pés de cadeira aparecem. Você pode fazer isso agora? Podemos, vamos ver lá. Vamos tentar. E eu te dou uma resposta única. E Quanto? aqui tá Seriam 8? Pelo que eu vejo na 1, imagem? 2, 3, 4, 5, 6, 7. É que é pé mesmo isso que tá assim, né? Eu acho que 8, é. seriam. É. Não os pés de mesa, só os de banco. Ah, de banco. Só os de banco. Diz que ali tem um Dá para segredo. contar aí do computador vendo mais de Vamos perto? ver. Para nós aqui tá meio difícil. Tá bom, a gente vai, nós vamos deixar esse enigma para todos os curiosos e estudiosos que quiserem ver. Eu vou sair dessa frequência porque a minha cabeça, ela literalmente vai explodir de dor. Tá. Mas porque eu entrei num registro muito profundo. E aí eu vou sair dela. Mas eu sei a resposta que ele deixou comigo. De que significam isso. E por que, dentro da lógica, eu deveria ter retratado pelo menos os 2 pés do banco de cada um. Se eles estavam sentados num banco comprido ou cada um num banquinho, mostrando a individualidade. Deixa eu. Nossa, eu juro para você, não é mentira não preciso de onda não. Eu não sabia onde eu estava, mas me deu uma dor na cabeça, parecia que estava rachando no meio. Se eu falar que eu sabia onde estava, eu não sabia, mas eu vi ele. Ele estava de frente sorrindo. Eu vi ele. Da Vinci? Da Vinci, muita Como ele era? idade. O que eu vi foi um ancião com a barba muito comprida, toda branca, o mais calvo. Ele tinha um gorro na cabeça. Vê se acha ali. Eu nunca tive a curiosidade de ver quem é Da Vinci. Mas era um ancião com muita idade, com a barba branca, tipo quase um Merlin. E Aham. sorrindo o tempo inteiro e falando que a gente nem começou a desvendar. Agora, Sherminator, você tem que fazer uma edição muito legal, que é plotar qual foi a constelação que ele pediu. Nem sei se isso existe, constelação de Centauro, para você plotar baseado, Sim, sobrepor. sobrepor. Aham. Vamos ver o que vira. Eles que têm resposta para cada um ali. Tem tem a imagem, vamos colocar aí a imagem que todo mundo costuma ver, né? Ali, a diferença é que ele era
todo branco, a barba, o cabelo bem branco e mais magro que isso, bastante magro. Mas era praticamente essa figura. E sorrindo. E eu não tenho ideia, de verdade. Nesse momento eu perdi a minha lucidez. Uhum. Quem é que fez Mona Lisa? É o Da Vinci É o também. Da Vinci. Eu Sabe só por quê? procurei para não falar que na hora, falou Ele errado, falou não sei o que quê. é o autorretrato feminino dele. Ah, sim. É o autorretrato. Isso, Ah, isso sim, é é. Mas eu nem sabia se era ele, vê se pode. Eu estava num estado alterado de consciência muito. Não tem ayahuasca que supere isso. Eu estava no estado alterado de consciência. E ele mostrou, e ele se mostrou como no espelho. Ele pintou olhando no espelho. É o alter ego feminino do Da Vinci. Sem dúvida alguma. Ah, essa é a selfie, né? Eu mandei no WhatsApp lá Ficou também. legal. Então, um artista britânico fez como seria hoje em dia a Santa Ceia, né? Que seria uma selfie feita. Tem um cartaz ali também, ó, que ali é místico, que o Ale falou, né? Que seria separado ali. Mas eu mandei um vídeo disso aí também. Ó, aí, ó, dá para o pessoal fazendo, ó. E Jesus ali. É exatamente a configuração da nossa mesa aqui do podcast, olha lá. Uhum. Ah, É, olha isso. Isso é. não é lindo de ir sendo revelado, a gente vai descobrindo as coisas. Isso é fantástico. Tá mais para isso aqui, a Então, verdade. dos segredos, vamos voltar para o quadro então, que é uma coisa bem interessante ali, o quadro clássico mesmo, cheio. O Ale levantou essa lebre aí interessante da música, que é uma coisa que se fala muito de teoria da conspiração, que tem uma música, tem notas musicais, tem um documentário inteiro sobre isso, bem interessante. A gente não vai entrar tão profundo nisso, mesmo porque a gente não pode tocar música aqui no YouTube, né? Porque ela deve ter direitos autorais e etc e tal. E você falou uma coisa que provavelmente alguém do History do Discovery vai atrás disso agora, que foi símbolos embaixo da roupa. Símbolos embaixo Isso da eu nunca tinha ouvido falar. Ele disse que desenhou, que se pudessem tirar a primeira camada, Uhum. ia ver. E não pode, é o que ele falou, é o grande desafio, ter um equipamento que consiga ler tudo que tem. Raio-X acho que daria certo, uma tomografia específica ali. Muito específica para pegar os riscos, né, depois de 500 anos. Essas camadas diferentes de tinta, Mas com ele disse que certeza. tem códigos sim. Dan Brown, lembrei o nome do O Dan autor Brown, é isso Dan mesmo. Brown. Dan Brown. O filme que ficou super conhecido também. O Gabriel até colocou já, ele encontrou a sobreposição sobre a música que está lá colocada sobre a pintura. Olha Então aí. seriam as notas musicais, né? Muito interessante. Como foi com o Manto de Guadalupe, que hoje até tem a música toca, né, já eles musicaram pela forma como os raios do manto dela, se sobrepõem. E aqui também, o que eu vi, eu tô maluca para ver esse negócio da constelação. E você também pode pegar os pontos da constelação e também poderá criar uma música. Aí dá para fazer, vai ficar ritmada. Mas era passou a sensação esquisita que eu tinha. E a a forma como ele abordou alguns pontos, deixa eu só lembrar o que foi que ele falou que eu achei incrível, fora os códigos. Eu nem sei se tem banco, põe a figura ali para eu ver, para eu matar essa curiosidade. Tem É que a gente. Na verdade, que é? pode dar um zoom Pode dar, ó. estouradão aí nos pés, É, vamos ver. Pode, vamos ver. Deixa eu colocar. Lá nos pés. coloca ela grandona, que a gente tava enxergando meio Para nós aqui é difícil enxergar no monitor. Depois a gente pode matar essa curiosidade em casa. Qual que é o tamanho dessa obra, vocês sabem? Em metros, em centímetros? Qual o Vamos tamanho? olhar, olha ali. lá, tá full screen aí agora para vocês verem, ó. Dá para ver o pé da mesa e alguns pés, né? Pé de cadeira, talvez com muita sombra, Pé de banco. Pé de banco. né? Não tenho ideia de qual foi esse código que ele passou, mas tem. Então, nós temos o código estelar, nós temos o código geométrico, o código de números e tem esse dos pés. E ele deixou a provocação verdadeira, que é ter feito 2 sem barba. Aí deixou para que cada um imagine o que quiser. Qual a sua interpretação disso? Você acha que seria Maria Madalena ali na imagem? Naquela Não. figura mais feminina? Pode dar um zoom ali? Vamos avaliar Vamos pôr. agora. Eu pessoalmente não creio.
Uhum. Tá, e só agora a gente tem o tamanho dela, ela tem 4,60 m, uma obra bem grande, então. 4,60. Ah, não, tem Por 8 8 metros. 4 metros. de altura por 4 4,60 de altura por 8 de largura. É uma 8,80. parede é uma enorme. parede, Deve ser 8 muito metros e lindo 80. pessoalmente, hein. É, Agora eu já fui a Milão, não pensei em passar lá, agora fiquei louca para ver. quase 9 metros de obra de arte, então, deve ter muita coisa aí, hein. Né, e o que o Ale estava falando é essa pessoa ali que está de verde e vermelho, Vermelho, é. ou meio, né, que é a questão de ter uma mulher na Santa Ceia ou na última ceia. Eu não creio, o Da Vinci pode ter tido a intenção de pôr ali Maria Madalena, mas na ceia não, porque nós estamos numa época em que mulher não se sentava na mesma mesa que os homens. Nós estamos numa época muito difícil lá, voltando ao passado, mesmo que fosse Maria ou Maria Madalena, mas, segundo a tradição oral, elas estavam servindo eles. Era o prazer de servir. Elas estavam, inclusive Maria, que é a mãe dele, seria a figura mais importante ali, não seria Maria Madalena. Seria Maria, a mãe dele. Mas elas estavam servindo e organizando tudo isso. E que eram, claro, que o local era lotado de amigos e pessoas, né. Então, na minha modesta opinião, não. É o apóstolo João, jovem, era um dos mais novos que tinha. E é, por incrível que pareça, o que mais durou, né. É o que morre com quase 100 anos de idade. É o último que ficou, João Evangelista. O que você acha que tem de mais importante nessa obra para a espiritualidade mesmo? Nossa. Ter certeza que Jesus é a figura central. Hum. Ele é a figura central. Ele é a luz, ele é o caminho, ele é a coragem e ele é aquele que tem essa disposição de não se importar com o que ia acontecer com ele, ele se importava com o que ia acontecer conosco. É essa a mensagem. A grande mensagem da Santa Ceia é ao pão e o vinho, né. Quando ele parte, que ele fala: "Eis aqui o meu corpo, que é dado por vós", e ele não fala direto: "Eis aqui o meu sangue". Ele fala: "Eis aqui o", ai, perdão, vou pedir para o guru ver para mim, eu perdi a memória. "Eis aqui o", ele fala do pão, que é o corpo, e ele fala do líquido, que que isso é muito importante. Ele termina a última frase que é justificado pelo sangue. Então ele deixa claro que ele ia morrer. Ele deixa claro. Quer ver a frase? Ela é mais enigmática do que todo o quadro. As últimas palavras de Jesus na Santa Ceia, quando ele partilha o pão. Eis aqui meu pão e vinho, né? Isto, Vamos ver aqui. É uma oração que simboliza a oferenda de Deus, corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. A partilha, a fraternidade e a entrega da própria vida. mas eu queria era o que ele falou mesmo. Mas Tá. vê se você encontra para nós, guru, a forma como ele partilha e ele explica, porque ao final da frase ele deixa claro que o sangue dele vai ser derramado. Ele deixa claro. Que essa também é uma polêmica, se ele morreu ou não morreu. Essa vai ser uma eterna discussão. Você tem em torno de 30% dos estudiosos e esotéricos espiritualistas que garante que ele morreu mesmo na cruz, tem 30% que ele morreu depois e tem 30% que ele não morreu, que ele seguiu a vida com Maria Madalena. Uhum. E nossa, quando eu frequencio muito profundo, afeta muito a minha garganta e minha voz, afetou mesmo. Agora eu tenho que me recuperar, eu vou continuar falando com vocês, mas eu digo que provoca isso também, tira a minha traqueia do lugar. Ela sente muito. Vamos ver. Aqui não Que ele tem, tá lá, Jesus partilhou o pão e o vinho na última ceia através de gestos simbólicos de tomar, abençoar, partir e dar, que instituíram a Eucaristia e a nova aliança. Tomou o pão, Jesus pegou o pão, provavelmente ázimo, típico de refeição pascal judaica. Abençoou, deu graças. Ele proferiu em oração de bênção e que os evangélicos descrevem como tendo dado graças. Partiu, ele partiu o pão em pedaços. Esse gesto, conhecido como a fração do pão, simboliza que seu corpo seria partido, sacrificado pela humanidade e que ao comungarem do mesmo pão, os fiéis formariam um só corpo. E aqui vai descrevendo, isso aqui, mas vê se você acha aí o que você está querendo procurar.
É as palavras da consagração. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Espera lá que eu vou achar agora, só tem o início dele aqui. Ali vai ter a frase. Vamos ver o que que ele falou. Mas a lei perguntou, né? O que que é mais importante ali? É justamente a partilha. O pão significa isso. Eu divido tudo que eu tenho de melhor. O pão sempre vai significar o trabalho, o sustento e a prosperidade. Quando você divide o pão, você está dividindo prosperidade. Então ele, naquele momento, ele partilhava de prosperidade com todos eles. Então essa para mim é a maior representação, é o pão. E até porque trigo é um dos alimentos mais antigos do mundo. Nós temos um registro de pão e trigo com 5.000 anos. Dividir o pão é dividir a prosperidade. Dividir o pão É ótima, essa parábola é ótima, isso esse mesmo. entendimento. É só porque é muito curioso de ver na Bíblia, e me deu um branco mesmo, Uhum. a forma como ele constrói, que daí é o que se chama hoje. Também tem uma visão muito legal da Santa Ceia, que são as diversas visões que tem pelos mundos da teologia e da própria religião, né? Você tem, por exemplo, que eu acho muito bonito, o calvinismo. O calvinismo é logo depois de Lutero, né, uma das vertentes do protestantismo, e o calvinismo diz que a transubstanciação, que é a capacidade que a Igreja Católica usa de falar que o pão vira o corpo de Jesus e o vinho vira o sangue de Jesus, pela capacidade dele naquele momento, descer aquele momento, o calvinismo fala que não, que Jesus nunca desce a esse momento. É a nossa alma que se eleva a Jesus. Eu acho isso fenomenal. Também muda um pouco toda essa visão poética que a gente tem, né? Então é a capacidade de todas as almas se levarem até ele. Mas a Igreja Católica fala da transubstanciação, que é a transformação naquele momento do sacramento. E nós temos os evangélicos que reconhecem também esse momento, mas que não trabalham com a transubstanciação. Então você estuda a Santa Ceia, em diferentes religiões você vai ter interpretações todas lindas. A questão é qual a interpretação que mais serve para você. Mas é considerado um dos momentos mais importantes da vida de Jesus. É o grande momento de ruptura, na verdade, né? Por isso ele É encerra a revelação da ruptura. ele encerra o passado e abre a possibilidade de um novo futuro. Ele literalmente faz isso, deixando prosperidade aos que ficam. Para você, qual é o grande significado da última ceia? De que nós todos podemos nos elevar a ele, que ele deixou bem claro que qualquer um pode partilhar desse banquete, desde que deseje, que esse banquete nunca foi encerrado, ele não é um momento físico que tinha pão e vinho, é um momento espiritual. Então para mim ele não estava numa janta, eles devem até jantado depois no happy hour, mas ele fez uma meditação com os apóstolos e mostrou que todos eles podiam subir com ele. Então essa interpretação de que a mesa ela tá livre do lado de cá, para que a gente se sente, faria sentido. Faz todo sentido, faz muito mais sentido. Então ali não é a refeição que é importante, que é o que a gente normalmente acha que é, né? Fala assim, vamos jantar, o que é pizza, é churrasco, um prato vegetariano, vegano. Você põe o foco na refeição, e ali o foco não é a refeição, o foco é a luz. Então faz sentido sim, eu gosto também dessa visão. Nunca tinha pensado ali, mas eu gostei dessa ideia de que a gente pode se sentar ali. E as figuras geométricas, eu lembrei agora que ficaria muito bonito também se você pôr Jesus no círculo. O círculo é a representação do infinito, né? Aquele que nunca termina, que nunca começa, que nunca termina. Uma outra curiosidade que eu tenho também é com relação às feições de cada apóstolo que está colocado ali. Aham. Você acha que o rosto que ele montou, que ele desenhou, que ele pintou, reflete o quê? Um caráter específico da personalidade de cada um deles? Não, porque Reflete mais ou menos a descrição da idade? a descrição, porque é o caso de João, que era novinho mesmo. A descrição, porque nós temos daí Flávio Joséfo, que em muitos escritos, é o grande historiador do primeiro século, ele deixa como eram eles, como era a aparência dos apóstolos. Então, coloca lá. Então, você acha que ele está retratado a aparência segundo as descrições históricas? É isso que você acha? Isso mesmo, eu acho. Acho mesmo.
Aham. acho mesmo. Ali é claro que a gente tem que dar um disclaimer no Jesus Eu europeizado, né. aham. A gente tem que dar um disclaimer, porque isso também ele não receberia os cobre dele pelo quadro se ele fizesse um Jesus negro, por exemplo, mas Jesus tinha pele árabe, muito mais morena, Sim, era um né. judeu semita. Isso, a gente sabe disso. Então ele põe esses elementos que eram obrigatórios na época, mas a aparência, não é por personalidade, é por relatos que tem. Os próprios evangelhos apócrifos têm muitos relatos deles. Um que mais me chama a atenção é o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, uma pessoa que não passava de 1,60 m, muito magrinho, corcunda, já no final da vida com as suas costas arqueadas e que careca, bastante calvo, o resto do cabelo que tinha comprido que passava dos ombros e o rosto dele, além de enrugado e sofrido, ele tinha o que a gente chama de o nariz de gavião, que era o estilo dele. Você consegue desenhar Paulo. Se você olha Paulo em qualquer pintura, ele é lindo. Você olha na descrição, era tão feio quanto esses apóstolos. Onde ele tá aí? Não, Paulo de Tarso vem depois da morte, ele até ali ele ainda queria matar essa turma, né. Paulo de Tarso vem depois. Paulo de Tarso é o que cai no caminho de Damasco. Onde você consegue descrever todos os apóstolos aí? Vamos começar do outro lado, então vamos começar lá com Bartolomeu, que é o primeiro. O primeiro ali é São Bartolomeu, Tá, Bartolomeu, é que tá de Bartolomeu. verde e azul ali apoiado, Isso, tá de pé na mesa. que está de pé na mesa. Tá. Bartolomeu, ele era esse sim, olha, esse é o semita, né, esse tem bem a feição, a cor do cabelo, a cor da pele do pessoal da época. Então, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, né, ele tem esses 2 nomes possíveis, e ele era a o que cuidava de todo mundo, por isso que ele está lá na ponta da mesa. Depois nós temos Tiago Menor. Tiago Menor é um que eu falo, inclusive, no curso que eu tenho a oportunidade de conhecer. Ele está reencarnado na Terra, mas recluso. Ele sabe que é Tiago Menor, filho de Alfeu. Tiago Menor, ele era o provocador. Tiago Menor, e é interessante porque o Tiago Maior era o alto, o irmão de João, primo de Jesus, e o Tiago Menor era o outro Tiago, né, o pequenininho. E Tiago Menor, ele é o provocador de Jesus. Quando Jesus falava alguma coisa, ele sempre tinha uma piada. Então ele não levava a sério. E esse é que fez com que ele fosse assumido como um apóstolo menor, irmão de todo mundo. Depois o terceiro é André. André é irmão de Pedro. André é o primeiro que apresenta Pedro, é o primeiro chamado, e ele é muito importante nessa história. Agora, olha só a composição dos 3, até porque do quadro de Da Vinci não é a composição que está listado na Bíblia, ele mudou. Ele Hum. pôs, isso também é código de Da Vinci. Ele pôs, conforme ele achou que deviam ser as personalidades que estariam discutindo. Ele coloca ali, ó, um brincalhão no meio, André, que é o sério, que é o líder, e do outro lado Bartolomeu. Então ele junta mais ou menos como ele acredita que eles estariam, mas não é a descrição da Bíblia exata. Depois você vai para Judas Iscariote, por incrível que pareça, é colocado como o 12º, mas ele já é o quarto ali na mesa, Ele que é o seria que tem o que tá grisalho. esse ali não, esse ali, ó, não é o Tá. grisalho, é o que tá com o saco de moeda na mão e o sal virado na frente. Ah, tá, dá pra ver agora que É, tá com um saco de moeda na mão, tá certo. isso mesmo, Ótimo. As moedas de prata. as moedas de prata, as moedas que se na época que valessem, bom, que nem você falou, Guru, se mais ou menos em 1990 você tivesse aí $10.000, era dinheiro a dedéu, fazia uma hoje já faria diferença, 50.000 estava bom, mas não dava para vender o amigo. Mas aí então ali tá ele e olha os códigos que ele colocou, essas coisas bem simples, né, em cada um você vai ver algo diferente, por exemplo, Jesus com a mão, né, que tá doando. Mas aí vamos esse é o quarto, daí você tem é que ele é considerado como 12º, mas o quarto. O quinto, você vai ter o Pedro. Aí Pedro tá ali, ó. E Pedro por quê? Pedro e João, do lado que pode ser Maria Madalena, que é o único que poderia talvez ter liderança sobre Judas Iscariote. Então nós temos Pedro e daí temos João Evangelista. Esses são os 6 ao lado de Jesus. E se você olhar, ele pôs um líder que é Pedro no primeiro à esquerda de Jesus e no segundo quadro André, que é o segundo líder. Ele fechou as lideranças. Depois você vai para o outro lado. Agora eu vou pegar de Jesus para o lado ali, ó. O primeiro que está ali argumentando com Jesus, Tiago Maior.
Tiago Maior era o questionador, era Ele o tá irmão olhando pro rosto Boanerges. de Jesus com a mão apontada ali Ele pra tá, é cima. o irmão dos Boanerges, era considerado como os filhos do trovão, porque tudo ele brigava. É o grande filho do trovão e tinha intimidade, cresceu com Jesus porque é primo de Jesus. Então ali é Tiago Maior. Depois nós temos Tomé, e olha só outro significado bem importante. Olha Tomé lá com a cabeça baixa. Não enfrenta Jesus no olhar. Uhum. Ele põe Tomé, aí a oitava figura vai ser, desculpa, a nona figura vai ser Filipe. Então nós temos ali Tomé, o que duvida, Tiago, o que questiona, e Filipe, o amigo de todos. E é interessante também por que ele colocou de um lado João e do outro lado Tiago Maior ao lado de Jesus, são do lado outro do outro. Porque eram os dois grandes amigos que cresceram com Jesus, são os primos filhos da irmã de Maria e de Zebedeu. Depois nós vamos para a última tríade ali, você vai ter Mateus, o cobrador de impostos. Agora, olha só como é que está Mateus ali, o de azul, com os braços, ó. Olha se não é o instigador, o cobrador, É, o briguento é financeiro. isso É o mesmo. briguento financeiro. E aí você questionando, aí você tem Simão, né? Simão Tadeu. Ele é mais simples, mas muito expressivo na época. E você vai. Desculpa, Judas Tadeu, não Simão Tadeu. Judas Tadeu e Simão. E os dois, Judas Tadeu e Simão, eram fiéis escudeiros e eram principalmente quem cuidava da guarda de todo mundo. Então eles estão ali na retaguarda, ó. E a expressão, pode olhar, que isso é interessante também, né? O Simão Tadeu, o Judas Tadeu e o Simão se olhando, eram os guardas que questionavam tudo, e o Tomé, que é do lado ali, o todo de azul, o cobrador de impostos. Ele fez uma junção fantástica, ele pôs elementos. Agora sim, agora você pode pegar a personalidade de cada um do nosso curso e pôr ali, você vai ver como vai fazer sentido. Maravilhoso, hein? Tivemos uma imersão profunda na Santa Ceia. É isso aí. Então, ó, lembrando, primeiro curso grátis do Paranormal, os segredos dos 12 apóstolos, né? E tem mais aí, tem coisas muito... Aqui foi só uma introdução para vocês terem uma ideia, já é um conteúdo riquíssimo. O curso é gratuito, totalmente gratuito. Você vai assistir aonde? Aqui no canal do Paranormal. E ele vai entrar no dia 15 de dezembro de 2025, vai ficar eternamente nesse canal, enquanto esse canal durar, e esse canal é eterno em todos os nossos corações, vai ficar ali, né? Para vocês poderem ver, só clicar no link da descrição deste vídeo aqui, vai estar lá, curso gratuito, O Segredo dos 12 Apóstolos, com a Suzy Maria. Ela fez totalmente, né, incorporada, com frequenciamento, então são coisas que vocês não vão encontrar em nenhum livro. É uma canalização, não é isso, minha querida Suzy? Foi isso aí mesmo. Eu me preparei, me concentrei, tem todo o estudo, né, da teologia, mas realmente o que nós colocamos ali não tem em lugar nenhum. O segredo deles, a paranormalidade deles e por que eles estavam ali ao lado de Jesus. Foi uma experiência fantástica. Muito bem, então agora vamos falar da Sala Dourada do Quantec, para você que quer prosperidade e abundância. Se você quiser ganhar dinheiro, nós temos um biocomunicador com tecnologia alemã, que é o Quantec, para você realmente ficar com uma vibração elevada, com uma abundância divina, seja lá o que for o seu trabalho, ou se você nem trabalha, algo vai acontecer. Aí eu vou jogar a bola para a Suzy para ela explicar como que o Quantec atua. E o preço tá muito legal, que é R$ 29,60 por 30 dias de ativação. Dá para parcelar? Dá. Esse valor já é pequeno, porque o Instituto Inmariá quis que todo mundo pudesse experimentar o diodo branco, o quartzo rosa, que é a tecnologia do Quantec. O que é o Quantec? É uma máquina alemã que por décadas eles estão estudando e é literalmente um biocomunicador. É um comunicador, uma máquina realmente de computador que manda para o seu campo uma informação constante. Então ele é um enviador de informação com frequências específicas. Ele tem mais de 100 mil programações. Quando nós fizemos uma sala como essa da
a sala Sala dourada da prosperidade, nós procuramos todos os elementos de prosperidade, a cor da prosperidade, a essência da prosperidade, o mantra da prosperidade, e é isso que ele vai estar mandando. É como alguém rezando por você a cada 3 horas, por 15 segundos, e insistindo que você merece estar bem. Então, ele é um enviador de informações com constância e com positividade, né? Que essa é a vantagem da máquina. Eu falei de alguém rezando. Se alguém está rezando, a pessoa pode estar cansada, ter os seus momentos bons e ruins. A máquina não, ela é constante. O tempo inteiro ela fica enviando informação. E essa máquina, a gente inclusive mantém ela num lugar com servidores potentes, com geradores, porque ela nunca para. Então é constante mesmo, e é isso. No seu campo você vai receber essa informação. Então, 30 dias de ativação, prosperidade, abundância para você decolar na sua profissão, ou se você nem tem a profissão, vai aparecer dinheiro, porque o quanto é que tem esse poder de entrar no inconsciente. É incrível, ele vai ficar ligado 24 horas, 7 dias por semana, mandando para você por apenas R$ 29,60. Se você procurar aí no Google, você vai ver que é muito mais caro. O Instituto Imariá está dando essa oportunidade, um investimento incrível nessa biotecnologia. Então, faça esse investimento. Eu faço sempre e funciona demais. Feedback é altíssimo. Chegou até 90%, né? Uma coisa perto disso. Acima de 90% de feedback dizendo que funcionou, que mudou a vida, que sentiu o ânimo para alcançar a prosperidade, o ânimo para fazer seu tratamento de saúde, que sentiu a diferença. Então aproveite, é uma oportunidade única, exclusiva, R$ 29,60, sala dourada, para você ganhar dinheiro e ser feliz, porque o dinheiro é poder aqui na Terra, principalmente. Vale muito a pena, meu querido Sherminator. Muito bom, hein? Tivemos um episódio maravilhoso e é o início de uma grande jornada aqui no canal. Tá muito bom esse curso. É gratuito, hein? Para ninguém reclamar, só ir lá, clicar e assistir. Maravilhoso. Quem não isso. quiser estudar agora, não tem mais desculpa. Incrível. Então é isso, tivemos um episódio ótimo hoje e aí você vai poder assistir agora. Todos os dias, a partir do meio-dia, a gente vai transmitir um episódio fantástico, cada episódio dedicado à vida de um ensinamento de um apóstolo. Não é isso? Hoje é domingo, então amanhã já tem episódio no ar. Amanhã, meio-dia, segunda-feira, já tem o nosso primeiro episódio do Segredo dos Apóstolos. Então olha É que isso aí. legal para você na sua agenda. Paranormal à noite, 19h30, horário de Brasília. Meio-dia, o curso gratuito da Suzy. Todo dia vai ter um capítulo com o Segredo dos Apóstolos. Então é só iluminação para vocês e só alegria. Suzy, sua mensagem final, sempre gratidão aqui do Paranormal, você sempre com a gente, é muito, muito legal. Guru e Ale e todos vocês que seguem o Paranormal, é tão bom falar de luz e é tão bom ser provocado a fazer algo diferente daquilo que você está acostumado no dia a dia. Então a minha mensagem é que o curso está mesmo fantástico, ele dá respostas para você usar o curso na sua vida, para você usar até como parte da sua terapia, e que foi engrandecedor demais. Aprendi muito com vocês de novo. Muito obrigada. Muito bem, então abençoado todos vocês que assistem ao Paranormal, curso grátis mais uma vez, não tem por que não fazer, vai lá, ganhe conhecimento, espalhe para os amigos o link, fala, ó, tem um curso grátis do Paranormal, Segredo dos Apóstolos, desvendando todos esses mistérios, e é muito legal. Eu estou muito feliz, cumprimos uma nova etapa do Paranormal, conhecimento para todos, sempre, que é isso que a gente quer aqui. Tudo isso acontece por quê? Porque o amor nos conecta. Até a próxima.